Sabiam que existe um instinto tão poderoso nas mulheres que pode levá-las a abandonar tudo o que construíram por anos em questão de dias? Carl Jung fez uma descoberta que abalou as fundações da psicologia e que mudou para sempre a nossa compreensão sobre o comportamento feminino. Ele encontrou uma força primitiva que opera abaixo da superfície da mente feminina, mais poderosa que o amor, mais forte que a lógica e mais dominante que qualquer outro sentimento humano. Mas o que essa descoberta significa para a forma como vemos as mulheres e os relacionamentos? E como podemos entender esse instinto tão profundo que pode mudar o rumo da vida de uma mulher em questão de dias? Jung revelou que esse instinto não é apenas uma teoria, mas uma realidade biológica. Ele vai além do consciente e é responsável por decisões aparentemente irracionais, que não podem ser explicadas por fatores como educação ou status social. Esse mecanismo foi programado no DNA feminino para garantir a sobrevivência da espécie. Mas como isso se aplica às relações nos dias de hoje? O instinto, de forma surpreendente, não segue as lógicas da compatibilidade ou da felicidade, mas responde a forças biológicas antigas que, no fundo, têm o único objetivo de garantir uma descendência mais forte. Este instinto de sobrevivência age quando menos se espera, desafiando até mesmo os desejos conscientes de estabilidade e amor. Mulheres que, em um momento, estão completamente apaixonadas por um homem, podem se sentir atraídas por outro que exibe comportamentos aparentemente problemáticos. Mas o que torna esse instinto tão fascinante é que ele se ativa independentemente de sentimentos de amor. Jung observou que muitas mulheres, ao sentirem o impacto desse instinto, se veem fazendo escolhas que não podem explicar, abandonando relações estáveis por algo que, na superfície, parece irracional. A mente racional tenta se justificar após a decisão, mas a verdade é que ela foi tomada em um nível muito mais profundo, além da razão consciente. O mais impressionante é como esse instinto afeta até a forma como uma mulher vê a si mesma. Quando ativado, ela começa a perceber comportamentos de forma diferente, dependendo de quem os exibe. A agressividade do homem errado se torna uma ameaça, enquanto o mesmo comportamento de alguém que desperta esse instinto se torna excitante e até protetor. A estabilidade emocional de um parceiro confiável pode parecer fria, mas o mesmo comportamento, vindo de um homem com os traços certos, se torna misterioso e desafiador. A pesquisa de Jung demonstrou que lutar contra essa força é quase impossível, pois ela age diretamente nos sistemas de recompensa do cérebro. Quando esse instinto é ativado, o cérebro de uma mulher é inundado com um coquetel de substâncias químicas que criam um turbilhão de emoções, como atração, animação e até euforia. Essas não são emoções que ela escolhe experimentar, mas reações biológicas automáticas, assim como sentir fome ou sede. A descoberta de Jung ajuda a entender por que os conselhos tradicionais sobre relacionamentos muitas vezes falham. Dizer a uma mulher para escolher o bom partido ou pensar logicamente sobre o futuro não tem efeito quando o instinto está em ação. Nesse momento, a lógica se torna secundária. O biológico se sobrepõe à razão, pois, do ponto de vista evolucionário, a seleção genética sempre foi mais importante do que a felicidade individual. Essa descoberta não diminui o comportamento feminino, mas revela o incrível poder das forças biológicas que moldaram as relações humanas por milênios. Jung não estava julgando essas respostas, mas reconhecendo-as como aspectos essenciais da natureza humana, operando independentemente de nossa consciência. Ele entendia que, embora a biologia não determine a totalidade da experiência humana, ela exerce um papel fundamental e inescapável.
A relação entre esse instinto e o amor é, sem dúvida, uma das partes mais complexas do comportamento humano. Muitos acreditam que o amor é a força mais forte nas relações, mas Jung mostrou que existe algo ainda mais profundo. O amor opera no nível consciente, construindo vínculos através de experiências compartilhadas, intimidade emocional e compatibilidade racional. No entanto, esse instinto biológico age em um nível muito mais profundo, muitas vezes entrando em conflito direto com o amor. Quando se ativa, ele não substitui o amor, mas se torna mais poderoso do que ele. Isso cria uma guerra interna, pois uma mulher pode estar genuinamente apaixonada, mas ainda sentir um impulso irresistível em direção a outro. Isso gera confusão, culpa e escolhas que parecem contradizer tudo o que ela acredita ser. O mecanismo por trás desse instinto está enraizado na química cerebral. O amor, por exemplo, libera oxitocina e dopamina, criando uma sensação de prazer e vínculo. Porém, quando o instinto de sobrevivência se ativa, ele desencadeia uma reação química completamente diferente, envolvendo adrenalina e norepinefrina, hormônios que aumentam o foco e a motivação. Essa resposta é tão poderosa que pode literalmente alterar a maneira como o cérebro processa informações sobre o relacionamento. O mais devastador é a velocidade com que isso acontece. Enquanto o amor se desenvolve lentamente ao longo do tempo, o instinto pode ser despertado em minutos ou até horas ao entrar em contato com alguém que exibe as características biológicas certas. Esse poder de ativação tão rápido pode confundir completamente as mulheres, fazendo-as questionar tudo o que pensavam saber sobre seus próprios sentimentos. Além disso, o instinto também muda a forma como elas interpretam seus relacionamentos atuais. O que antes parecia uma atitude carinhosa de um parceiro pode de repente se tornar sufocante, e a estabilidade que outrora ofereceu conforto pode ser vista como estagnação. O instinto biológico que Jung descobriu cria um filtro no cérebro feminino que distorce a percepção das relações existentes, projetando-as sob uma luz negativa, enquanto destaca a incerteza excitante de novas possibilidades. As mulheres que se encontram nesse estado frequentemente descrevem uma sensação de caírem de amor, mas, na verdade, o que ocorre é uma mudança nas prioridades biológicas. Qualidades que antes eram essenciais para a manutenção do amor duradouro, como amabilidade, confiança e disponibilidade emocional, tornam-se secundárias diante dos traços que indicam o potencial genético de um parceiro. Isso altera a maneira como uma mulher percebe sua relação atual, mesmo quando nada de concreto muda no comportamento do parceiro. O momento em que esse fenômeno ocorre é igualmente importante. Ele frequentemente coincide com transições biológicas, pontos específicos dos ciclos menstruais, momentos de mudança de vida ou períodos de estresse. Durante esses períodos, o instinto se ativa de forma mais intensa, muitas vezes superando até os sentimentos mais fortes de amor. As mulheres que vivenciam isso frequentemente relatam uma mudança repentina em sua percepção, como se um interruptor tivesse sido acionado, transformando sua visão sobre o relacionamento de um dia para o outro. O que é ainda mais doloroso é que esse instinto biológico pode levar as mulheres a sabotar relações com parceiros que genuinamente as amam. Esse instinto não apenas desperta a atração por outros homens, mas também gera uma insatisfação ativa com os parceiros que não ativam essa resposta biológica. Isso cria um ciclo de críticas e distanciamento, onde comportamentos que antes eram aceitáveis agora se tornam irritantes. O culpado nesse processo geralmente é o próprio sentimento de confusão, levando a mulher a se culpar por uma mudança que ela mesma não compreende.
Muitas vezes, ela sente-se desonesta ou errada por não entender sua própria experiência, não percebendo que está reagindo a uma resposta biológica completamente fora de seu controle consciente. O mais desafiador é que esse instinto opera de maneira independente da satisfação emocional consciente. Uma mulher pode estar completamente feliz e realizada com seu parceiro, não tendo queixas explícitas, mas quando esse instinto se ativa, nenhuma dessas considerações lógicas importa. O instinto avalia o parceiro com base em critérios totalmente diferentes dos que sustentam o amor e a felicidade em uma relação. Jung constatou que tentar lutar contra esse impulso através do poder do desejo raramente funciona, pois as forças biológicas em jogo são extremamente poderosas e operam fora do nível da escolha consciente. A chave para lidar com isso, então, é a compreensão. Quando as mulheres reconhecem que o que estão sentindo é uma resposta biológica e não uma falha pessoal ou um reflexo de seus sentimentos reais, elas podem tomar decisões mais conscientes sobre como lidar com essas situações. Além disso, esse instinto influencia a memória e a percepção de forma a reforçar seu poder. Quando ativado, ele pode fazer com que uma mulher relembre com intensidade problemas passados do relacionamento, enquanto minimiza ou apaga as memórias positivas. Ele promove uma visão distorcida, idealizando as possibilidades de novas conexões e minimizando os riscos envolvidos. Esse processo seletivo de informações faz com que a escolha biológica pareça mais racional do que realmente é, mascarando sua verdadeira natureza irracional. Entender como esse instinto pode superar o amor não diminui a importância de nenhuma das forças envolvidas. Ambas são aspectos legítimos da experiência humana. O amor que constrói relacionamentos profundos e íntimos, e o instinto biológico, que opera com o objetivo de garantir a diversidade genética e a sobrevivência da espécie. O problema surge quando uma pessoa não entende que ambas as forças podem coexistir, levando a decisões que podem destruir relações bem-sucedidas, em busca de uma satisfação biológica que, na maioria das vezes, é temporária e insatisfatória. Instinto se ativa, a decisão racional se torna quase impossível. Mulheres que passaram anos construindo carreiras, relacionamentos e vidas estáveis podem se ver dispostas a abandonar tudo por um homem que acabaram de conhecer. Isso não se trata de fraqueza ou falta de autocontrole. É uma força biológica tão poderosa que pode superar décadas de planejamento de vida em questão de dias. Jung observou que esse processo de abandono não é gradual nem pensado. Ele acontece de forma repentina e intensa, com uma velocidade e força que podem ser surpreendentes. Uma mulher pode passar anos tomando decisões cuidadosas sobre seu futuro, ponderando as vantagens e desvantagens de suas escolhas, considerando as consequências de cada movimento. No entanto, quando o instinto biológico entra em ação, todo esse planejamento cuidadoso se torna irrelevante. A atração por uma nova pessoa cria um foco tão intenso que tudo o que estava previamente importante em sua vida começa a parecer sem valor. Esse processo é um mecanismo complexo no cérebro, ligado à forma como priorizamos coisas durante momentos de atração biológica intensa. Quando uma mulher toma uma decisão normal, ela leva em conta múltiplos fatores: segurança financeira, relações familiares, objetivos de carreira e valores pessoais. Mas quando esse programa primário é ativado, a percepção dela passa a ter uma visão de túnel. O cérebro começa a filtrar todas as informações que não apoiam a busca por essa nova atração, amplificando qualquer coisa que justifique mudanças radicais de vida. O mais devastador disso é como ela passa a perceber o que está deixando para trás.
Coisas que antes eram essenciais, seu trabalho, sua casa, suas relações de apoio, de repente parecem obstáculos que a impedem de seguir esse novo desejo. O efeito desse instinto não apenas cria atração por outra pessoa, mas ativamente diminui o valor de tudo o que pode competir com essa atração. Decisões que de fora parecem completamente irracionais são vistas, do ponto de vista dela, como absolutamente necessárias. Mulheres que passam por essa ativação do instinto frequentemente abandonam casas, largam empregos e se mudam para outros lugares em questão de semanas, tudo em busca de alguém que ativou essa resposta biológica. Essas mudanças, por mais chocantes que pareçam para os outros, são para elas um movimento intuitivo e vital. Além disso, o instinto também cria uma forma única de visão de túnel, que afeta como ela processa riscos. Em uma decisão comum, mudanças de vida grandes exigem uma consideração cuidadosa das possíveis consequências. Mas quando esse instinto biológico está em operação, o cérebro suprime qualquer percepção de riscos negativos, ao mesmo tempo que amplia as recompensas que podem vir da nova atração. Ela pode ignorar sinais de alerta óbvios, como comportamentos problemáticos dessa nova pessoa, enquanto magnifica problemas com sua situação atual. A excitação que surge com esse instinto é tão intensa que a vida anterior dela parece sem cor, sem vida em comparação. Esse contraste faz com que abandonar tudo pareça não uma destruição, mas uma libertação, como acordar de um longo sono. A família e amigos que assistem a essa transformação muitas vezes se sentem impotentes e confusos. Eles veem alguém que amam tomando decisões que parecem autodestrutivas e não conseguem entender por que conselhos lógicos não têm efeito. O que eles não percebem é que a lógica foi temporariamente eclipsada por uma programação biológica que supera o pensamento racional. Tentar argumentar com alguém nesse estado é como tentar convencer alguém que está com fome a não comer. As mudanças dramáticas geralmente acontecem durante períodos biológicos específicos, como transições hormonais, mudanças de vida significativas ou momentos de estresse elevado. Durante esses períodos, o instinto se torna mais ativo e influente, tornando quase irresistível o impulso de seguir essa nova direção, especialmente quando uma mulher encontra alguém que desperta essa resposta biológica. O mais trágico nisso tudo é como o instinto afeta os relacionamentos com aqueles que genuinamente se importam com ela. Parentes, amigos próximos e parceiros se tornam, de repente, vistos como obstáculos, e não como pessoas que merecem ser preservadas. O instinto, então, distorce a percepção da resistência dos outros. Quando amigos e familiares expressam preocupação pelas mudanças drásticas que ela está fazendo, o cérebro filtra essa preocupação como ciúmes ou tentativas de controle, e não como um cuidado genuíno. Isso cria uma mentalidade de resistência, afastando ainda mais a mulher de sua rede de apoio e justificando a decisão de abandonar tudo. Jung observou que muitas mulheres que passam por essa experiência descrevem uma sensação de estar finalmente sendo verdadeiras consigo mesmas. Embora suas ações contradigam tudo o que antes valorizavam, o instinto cria uma convicção interna tão forte que o abandono de tudo parece ser um movimento em direção à autenticidade, em vez de uma destruição de uma vida cuidadosamente construída. A certeza interna de que estão fazendo a coisa certa torna os conselhos externos irrelevantes e mal orientados. O fim dessas decisões frequentemente resulta em arrependimentos quando a intensidade biológica começa a diminuir. Mulheres que abandonaram carreiras, relacionamentos e segurança se encontram em situações que, com uma mente clara,
nunca teriam escolhido. No entanto, uma vez tomada a decisão, os danos à sua vida anterior geralmente são irreversíveis. Jogos foram perdidos, relações destruídas e redes de apoio severamente abaladas por um abandono repentino. Compreender esse padrão não diminui o impacto destrutivo que ele pode causar, mas ajuda a explicar por que esse comportamento ocorre com tanta regularidade. O instinto biológico, de fato, não se importa com estruturas sociais, objetivos de carreira ou compromissos anteriores. Ele foi projetado para superar essas considerações quando surgem oportunidades de seleção genética. Reconhecer esse fenômeno como algo biológico e não como um erro de caráter é o primeiro passo para entender por que mulheres inteligentes e capazes às vezes tomam decisões que parecem completamente destrutivas. O poder dessa força invisível é o que torna o processo ainda mais difícil de compreender e controlar. O aspecto mais desconcertante desse instinto biológico é o fato de que ele opera completamente fora da consciência racional. Mulheres que estão cientes de sua influência, genuinamente acreditam que estão fazendo escolhas racionais, baseadas em seus próprios desejos e preferências. Elas não percebem que estão sendo guiadas por um programa biológico que sabota completamente a mente consciente. Esse fator de invisibilidade faz com que o instinto seja particularmente poderoso, pois não há resistência interna a algo que não se sente como um controle externo. Jung observou que essa influência invisível altera sutilmente a percepção e o julgamento, em vez de criar compulsões óbvias. Uma mulher não sente uma urgência irresistível que ela reconhece como estranha aos seus pensamentos normais. Em vez disso, suas preferências, atrações e critérios de decisão mudam de maneiras que parecem completamente naturais e autênticas. Ela vê essas mudanças como um crescimento pessoal ou como uma descoberta do que realmente deseja, não como sendo manipulada por forças biológicas externas. Esse processo é um mecanismo que Jung chamou de reformulação emocional. As mesmas situações, comportamentos e pessoas que existiam antes agora provocam respostas emocionais diferentes. Um relacionamento estável que antes parecia seguro pode agora parecer sufocante e uma rotina confortável pode se tornar restritiva. Essas mudanças não são decisões conscientes para ver as coisas de forma diferente, mas sim alterações automáticas em como o cérebro processa e reage a situações familiares. O que torna isso ainda mais insidioso é o impacto na memória e na interpretação de eventos passados. Quando o instinto é ativado, não muda apenas como a mulher vê o presente, mas altera também como ela lembra do passado. Conflitos anteriores, que antes pareciam pequenos, se tornam mais significativos na memória, enquanto experiências positivas se diluem. Esse aumento da memória seletiva faz com que a situação atual pareça pior do que realmente era, enquanto as novas possibilidades se tornam mais promissoras do que realmente são. Além disso, o instinto também altera o foco de sua atenção. Normalmente, uma mulher notaria uma ampla gama de qualidades em um parceiro em potencial, como sua amabilidade, compatibilidade e objetivos de vida compartilhados. Mas quando o programa biológico se ativa, sua atenção se torna laser focada em características específicas relacionadas à saúde genética e à seleção natural. Ela pode se tornar intensamente consciente da presença física, confiança ou domínio de um homem, enquanto ignora aspectos importantes de caráter que normalmente a afetariam. Esse foco seletivo distorce a percepção tanto da situação atual quanto das novas possibilidades, fazendo com que ela perceba problemas óbvios com alguém novo, enquanto se torna excessivamente sensível a pequenos defeitos de seu parceiro atual.
Esse filtro biológico coloca limitações em sua percepção, destacando informações que apoiam sua agenda e minimizando evidências contraditórias. Mulheres nesse estado frequentemente reportam sentir-se mais intuitivas ou mais conectadas aos seus desejos verdadeiros. No entanto, o que elas estão realmente experimentando é a influência de um programa biológico profundo, que parece autêntico porque vem de um nível tão fundamental da psique.